Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças de todas as mocidades. Solta o play e vem curtir mais esse MP3, onde nós vamos falar aqui com o nosso querido Thiago Guerra. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Aê, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, eu sou o Justino, aqui do meu lado tá a Thalita. Oi, gente. E logo ali está o Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? Opa! E aí, pessoal, tudo bom? Acontece. Perdemos as câmeras. Pastor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. É a segunda vez do senhor aqui, ou terceira, dependendo da ordem que os vídeos forem ao ar. É verdade, é verdade. O pastor já gravou com a gente ano passado sobre os desafios da vida cristã. Gente, que episódio incrível. Assiste Voltem lá. E assistam, porque tá muito bom. E aprendam a orar em cima do livro de Salmos. Foi a dica que eu levei aquele ano. Verdade, Cara, falamos sobre isso. Usei essa dica essa semana e, putz, ajudou muito. Que legal, Muito legal. bom. Prazer estar com vocês de novo aí. Acho que passou um ano, tava tentando lembrar com vocês quando foi a última vez. Mas é sempre uma honra, né? Servir aqui a igreja de vocês, daqui a pouquinho também no culto. Então, obrigado aí pela receptividade. É um prazer, pastor. Prazer. E aproveitando, você pode se apresentar? Falar quem é o senhor, quantos anos, casado, filhos... Beleza. Thiago Guerra, 38 anos, corintiano. Ah, não. Aí, pastor, pode se retirar, por favor. A gente acabou o episódio por aqui. Pastor era bom, velho. Corintiano. Quinta-feira que vem estou aqui no jogo do Corinthians. Aniversário da minha só. filha. Vou dar de presente pra ela. 6 anos de idade. Tadinha, ela viu o Corinthians perder. Né, Pra pastor, ela, esse presente. Aham. Vou dar pra ela Corinthians e Vitória aqui no Itaquerão. Bom, Meu Deus. independente do resultado, a vitória tá garantida. A vitória é do Vitória. E aí, casado com Raquel, né? Tenho 3 filhos, então Helena de 6. Tenho um casal de gêmeos de 1 ano e meio. Ah, que legal. Ai, gente, que tudo. E... Qual é o nome dele, do casal? Henrique e Julieta. É Henrique e Julieta. Ai, que lindo. belo nome. E hoje tenho pastoreado a Igreja da Trindade, né? Eu sou um dos pastores da Igreja da Trindade também, lá em São José dos Campos. Muito Que bom. bênção. Bom, pastor, para começar o papo, eu sempre quero saber dos pastores que vêm aqui, qual que foi a surra, a bronca mais homérica que você já tomou dos seus pais, assim, de cara? Quando eu morava aqui em São Paulo, eu morei aqui até meus... quantos anos? Até 2008, mais ou menos, né? E eu morava em Perdizes, meus pais estavam trabalhando, tinha ali talvez uns 10, 12 anos de idade. Tá. Eu era sócio do Palmeiras. Ok. Olha só, olha só. Aproveitando o espaço do Palmeiras e torcendo pro Corinthians. Todas as minhas fotos que eu tenho de infância, é tudo com a camisa do Palmeiras. Olha só, cara. Que O ironia. que aconteceu no meio Mas falam que os melhores pastores são palmeirenses, né? Você acha? É, eu acho. Né? Tem um grande que eu admiro que é palmeirense. É. E aí eu tinha ido pro Palmeiras fazer escolinha de futebol, né? E eu e meu irmão. E na volta, um menininho muito folgado, né? Enfim, faltava algumas palmadas e tal. E tinha uma ajudadora em casa, né? Que sempre nos ajudava ali. E ela estava responsável por nós ali naquele dia. E na volta eu entrei numa, andando, voltando para casa, que eu não queria andar, que ela tinha que me pegar no colo. E comecei a reclamar com ela. Não, me pega no colo, me pega no colo. E ela, Thiago, não vou, não consigo te pegar no colo. Tinha meu irmão ainda, aquela coisa toda. E eu de birra, não quer me pegar no colo, então eu vou atravessar a rua. Nossa, Deus. cara. Fui atravessar a rua, o carro veio, me pegou de lado. Aí machucou meu braço, machucou minha perna, tudo. Comecei a chorar, o cara parou, aquela coisa toda. Graças a Deus, nada grave. Mas ela, tadinha, ela começou a chorar e não se segurava mais. Porque como é que ela ia chegar depois em casa? Sim. Meus pais iam chegar do trabalho e ela ia ter que explicar que o menino foi atropelado, Sim. né? E ela chegou em casa, se sentiu tão culpada e ela pediu as contas. Nossa. Gente. E quando ela pediu as contas, meu pai chegou à noite, né? E aí ele falou, cara, vem aqui que eu vou resolver com você. Aí me levou no banheiro, e aí eu lembro que era exatamente isso, era cintadas, né? E cada cintada era algum ato que eu fiz pra chegar nesse vulcão. Justo, né? Então foi tipo, isso porque você desobedeceu ela, isso aqui... Aí vinha a segunda, isso aqui é porque você atravessou a rua, isso aqui você foi atropelado, isso aqui foi porque ela foi embora, isso aqui... Aí foi me dando, né? Aí eu lembro bem essa cena mesmo do quanto eu apanhei esse dia, com razão, né? Sim. Caramba. Porque eu simplesmente causei demais. Tinha Né? quantos anos, mais ou menos? Eu tinha acho que uns 12 anos, 10, Nossa, 12. já era grandinho. Era grande, grande. você pega no colo. É. Rapaz. Caramba. Então foi essa surra inesquecível que eu levei. E eu achei interessante a postura do seu pai de a cada sentada dar uma justificativa, né? É uma questão bem de disciplina mesmo. Você nasceu em lar cristão. Nasci em lar cristão. Ah, tá. Meu pai, na época, né, quando eu nasci, ele era diácono
E depois, assim, acho que com 8 a 10 anos, ele se tornou pastor. Ah, tá. Legal. Então, eu não conheci meus pais na época que eles não eram cristãos, já os dois eram cristãos. Que legal. Você falou que tem o irmão mais novo, é só um irmão que você tem? Tem um irmão, por parte de pai, tem um casal também que tá no Rio, são mais velhos, né, no primeiro casamento do meu pai. E agora, meu pai e minha mãe mesmo, eu tenho o Gabriel, hoje mora em São José dos Campos, e ele é mais novo. Eu tô com 38, o gato tá com 33. Legal, legal. 5 anos mais novo. Seu irmão podia ser pego no colo com 7. Podia. Não. Nossa, e então seu pai é pastor, né? Isso. Se tornou pastor quando o senhor já tinha nascido, né? E como que o senhor chegou no ministério de pastorado, assim, também? Foi algo Sempre que o senhor teve essa vocação? que o senhor sempre sentiu? Boa. Meu pai foi pastor da Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida foi uma das pioneiras do movimento pentecostal aqui no Brasil. Quando Roberto McAllister veio na década de 70 e 80, né? Aqui eu vou chutar as décadas sem dar data precisa para não errar. E ele planta esse ministério chamado Igreja de Nova Vida, que é muito forte até hoje no Rio de Janeiro. Né? O filho dele, Walter McAllister, que talvez seja mais conhecido por nós hoje, porque é contemporâneo nosso, reformado, né? Ele escreveu um livro pela Vida Nova chamado Pentecostal Reformado, né? Tem dois filhos, etc. Que também a gente se conhece, porque a família McAllister, juntamente com a família de um outro bispo na época, que era o bispo Roberto McAllister, outro bispo Tito Oscar, e meus pais também muito envolvidos, então a gente ficou muito próximo, né? Mas a Nova Vida, ela foi a precursora de grandes igrejas pentecostais que hoje a gente tem, até neopentecostais, né? Pro ruim da história. Muito embora, fazendo justiça aqui, no tempo de Nova Vida, a Nova Vida não tinha essas ênfases que essas igrejas que saíram de lá hoje têm suas ênfases. E são pastores bem famosos, inclusive. Vocês conhecem. E aí, quando a Nova Vida veio abrir um ministério aqui em São Paulo, veio esse bispo Tito Oscar. Né? Até hoje, o bispo Tito Oscar ainda está vivo, muito bem de saúde. E meu pai veio junto com ele. Então, eles começaram na Avenida Paulista, ali pertinho da Avenida Paulista. Uma alameda ali que tinha. A Igreja de Nova Vida em São Paulo. Né? Então, eu cresço nessa igreja. Até meus 23 anos, foi a única igreja que eu servia, tocava na época, teclado, aquela coisa toda. E cresci vendo meu pai pastoreando. E eu acho que essa admiração, porque assim, da onde que vem a profissão da criança normalmente? Pode ver que normalmente vem pela admiração que ela tem, né? Ou do pai ou da mãe. E eu cresci vendo meu pai sendo um bom empresário, porque ele era bivocacionado. Então, eu tinha essa vontade de trabalhar em empresa multinacional. Porque o tempo todo meu pai vivia isso. E meu pai vivia igreja, né? Como pastor de igreja. Então, eram os meus dois desejos. Tanto é que eu pegava em casa os esboços de sermão do meu pai e fingia que eu ficava pregando também. Então, ele tinha os esboços dele, eu pegava lá e ficava imitando isso um pouquinho mais velho já. Cresço com uma admiração por ministério pastoral, óbvio, porque você está vendo ali como Deus usa isso para impactar vidas e tudo mais, esse era o desejo. E também fui fazer administração de empresas. Por quê? Porque via meu pai envolvido com empresa e tudo mais, né? Então, isso meu pai sempre tentando colocar em mim de ser um bom profissional, trabalhar em bons lugares, né? E antes de ser pastor e tudo isso, então eu trabalhei, fui fazendo minha carreira. Né, eu fui bancário, trabalhei, legal. Cheguei onde queria no banco, inclusive, aqui em São Paulo. Formou no quê? Me formei em administração de empresas com ênfase em gestão de planejamento financeiro. Legal. Muito bom. Essa é a minha primeira formação. E aí depois que tudo mudou, que eu vou para a Austrália e tal. Então, resolvendo a questão do pastor, eu acho que cresço com essa admiração de ver o ministério do meu pai e, paralelo a isso, o meu avô, por parte de mãe, também era pastor aqui em São Paulo. A igreja está lá até hoje, Igreja Batista de Vila Olímpia. Em Vila Olímpia. Então, cresci nas duas tradições. Eu cresci no movimento pentecostal e cresci num lado batista, numa denominação batista. Às vezes, tinha domingos que eu pegava o culto de manhã na Nova Vida e ia à noite tocar na igreja do meu avô. Que legal. Né? E aí, assim, igreja do meu avô, banco de madeira, hinos, aquela coisa bem tradicional. Bem tradicionalzão, Sim. assim. E a Nova Vida já mais contemporânea, né? Então, era bem diferente esse ambiente. Então, o que também me dá uma formação depois para o Ministério Pastoral, que eu consigo lidar bem com as diferentes denominações, etc. Exatamente porque eu vivi um pouco desses lados, né? Então, eu consigo dialogar bem com eles e entender bem o contexto da turma. Sim. E
acho que o desejo vem aí, né? Ministério Pastoral. Mas aí quando eu vou para a Austrália, em 2008, que é chegando lá na Austrália, que daí vem um desejo muito forte para eu não mais seguir carreira, estudar teologia e começar a me envolver mais no Ministério Pastoral, etc. Aí eu começo isso lá na Austrália. O senhor foi na Austrália fazer o quê? Desculpa. Eu tinha terminado a faculdade aqui, né? E tinha terminado um namoro na igreja. Né? E eu tava assim, foi pronto. Terminei. Nada como ir pro outro lado do mundo. Foi a mesma coisa comigo, tá? Quando eu terminei, eu fiz isso também. Então eu falei, olha, eu tava preparado para casar, né, com essa pessoa, era da igreja, etc. As famílias se conheciam. E tava trabalhando para isso. Eu sempre quis ter família muito cedo. Eu falava que com 18 anos ia estar casado, aquela ideia. E não deu certo. Daí eu me vi assim, bom, tô trabalhando, tô na área que eu gosto. Era o mais jovem dessa área, né? Que legal. E falei, mas por que eu vou ficar trabalhando? Qual que vai ser a razão agora? Nossa, eu tava formando minha vida, caminhando minha vida para esse lado. E aí eu falei, acho que eu preciso de um tempo. Foi exatamente por isso. Acho que foi uma fuga chega de Brasil. Eu tinha morado nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos de idade. Meus pais me mandaram para fazer o high school lá. Eu terminei o intercâmbio, fiz intercâmbio. Legal. E aí, então, quando você mora fora novo, você fica com aquela vontade de um dia voltar para fazer a vida e ver como é que vai ser. Terminando a faculdade, foi agora é a hora. Agora é a hora de eu tentar sair de novo. E aí fui. Aí peguei um curso de business, só para entrar com o visto estudante lá. E aí foi quando o Senhor, de fato, foi mudando os meus passos. Eu achando que ia ficar mais nessa área, fazer música lá na Austrália e tal, mas aí ele, de fato, mudou tudo. Que demais, que demais. E aí, Pode falar. pergunta aí. Não, eu ia perguntar sobre isso na Austrália. Você falou que mudou tudo. Teve algum momento que a gente sempre pergunta se a gente tem uma virada de chave, né? Que se converte realmente. Porque a gente sabe que mesmo sendo cristão, filho de cristão, a gente talvez tenha um processo, né? Ou um dia que marca. Foi na Austrália que aconteceu talvez esse dia, você falando, meu Deus do céu, eu preciso seguir o meu chamado como pastor? Ou teve ou foi gradativo, assim? Não, eu acho que conversão vem antes, até porque eu me batizei com 16 anos. Tá. Né? E para mim ali eu tinha convicção que Cristo era Senhor, que isso era Salvador, etc. Embora muito ruim doutrinariamente. Tá. Seja pela formação que eu tive em casa, seja pela igreja não ter uma ênfase na época, né? Sem julgar nada mesmo, mas na época talvez de não me dar uma boa base doutrinária, etc. Então, o que vem depois eu acho que é uma crise de fé. Né? Que é onde eu tava quando terminei meu namoro, tava trabalhando, terminei a faculdade e não tava legal. Eu tava assim, meio lá, meio cá, né? Uma vida muito dupla. E vou pra Austrália assim, com a vida dupla, né? Muito dessa fuga era até assim, eu preciso fugir um pouco da minha vida aqui no Brasil, essa vida social muito intensa que eu tô levando que tá acabando comigo, né? E aí eu chego lá pra, tipo, dar um recomeço. Quem sabe lá não tem um encontro novamente com Deus, mas não de salvação, mas aquele... Né, o renovo que eu precisava. E piorou. Porque quando eu cheguei na Austrália... Nossa, naquela época, então, que o pessoal tava desbravando a Austrália. E aí eu piorei lá os primeiros 6 meses, né, de caminhada cristã. Piorei mesmo, assim. E aí... Terminando os 6 meses, eu falei, pronto, eu vou voltar pro Brasil porque não tô conseguindo firmar com Deus aqui, então eu vou firmar agora no Brasil de vez. E aí é nessa fase muito ruim que eu vou pedir ajuda. Já tava indo na igreja todo domingo, aquela coisa. Vou pra igreja domingo, tentando ficar firme. Você lembra qual igreja ia lá? Sim, até hoje a gente é muito amigo. Eles me levaram já 2 anos seguidos para pregar lá de volta. Que legal. Chama Comunidade Nova Aliança, CNA Church. CNA Church. CNA Church. E eu entrei num culto de ressurreição, de domingo de Páscoa, pedindo pra... Eu entrei pra pedir pra sair da igreja. Era exatamente isso. Era, olha, chega, eu não consigo mais viver essa vida dupla que eu tô levando, então eu tô pedindo pra sair de tudo. Eu vou voltar pro Brasil, chega, né? Meu pai e minha mãe estavam aqui e tal, então eu falei, por que não, né? E aí eu entro, era domingo da ressurreição, vem um sermão sobre ressurreição, de que, né, como a vida com Cristo... tudo é possível, né? Por causa dessa nova vida que a gente tem nele. Aquela coisa que a gente sempre conheceu, sempre ouviu. Mas naquele dia foi diferente. E aquilo, enquanto eu estava ouvindo as músicas sendo cantadas, porque ele vive, posso crer no amanhã. Sim. Isso tudo, o Senhor foi tocando no meu coração. Quando eu sentei para falar com o pastor, para pedir para ir embora, no final do culto, assim mesmo, sentou comigo. E aí eu comecei a chorar. E eu não sabia porque eu estava chorando. E aí...
eu tava, não, mas espera, eu tô aqui pra falar que eu vou embora, mas ao mesmo tempo queria me arrepender. Era aquele sentimento de, o que eu faço? Eu peço pra ir embora ou eu me arrependo? Ou as duas coisas. E aí eu fiz as duas coisas. Eu falei, olha, quero ir embora, não sei o que lá, mas eu tô muito arrependido. Legal. Eu tô muito arrependido. Eu acho que eu tô cansado dessa vida. Eu comecei a confessar alguns pecados pra ele. E ele já sabia, ele me acompanhava, ele tava tentando me dar essa força. E aí ele falou, cara, você tá confessando pecado, você tá arrependido. Né? O Senhor vai te dar graça, quem confessa alcança misericórdia e tudo mais. Sim. E aí ele falou, fica tranquilo que a partir de hoje é possível se viver essa nova vida. Né? E foi impressionante. Minha vida, a partir dali, na minha caminhada com o Senhor, nunca mais foi a mesma, mesmo. Ali eu mudei a casa onde eu morava na praia, uma praia mais famosa que tem, que é Bondi Beach. Era como se fosse Conheço, já ouvi falar. É como se fosse Nem um tenho Copacabana. vontade de conhecer, não, imagina. É muito bonito lá. Nossa. Bondi é muito bonito. Pelas imagens é bonito mesmo. Eu morava ali. Nossa, Só que a delícia. vida social também era muito intensa. Muita gente na casa, aquela coisa toda, né? Pessoal todos descrente. Então eu falei, não, eu preciso mudar. Fui morar com o pessoal da igreja, assim, no subúrbio de Sydney, assim, lá pra dentro de Sydney. Né? Uma turma bem careta, aquela coisa... Não... Eu tava acostumado numa casa que tinha quase festa todo dia, onde eu tava. E nessa casa eu não podia nem andar de chinelo, na casa dos crentes, porque fazia barulho. Era nesse nível, assim, Caramba. a mudança drástica que houve. Totalmente radical, né? Radical. Nossa. Mas era o que eu precisava na época. Na época, acho que era Orkut, saí de Orkut, mudei número de celular. Eu falei assim, eu preciso dar meus passos aqui pra mudar de vida, né? Sim. A partir dali, uma fome muito grande, assim, por conhecer mais o Senhor na palavra. Então, me trancava no quarto, às vezes, por 10 horas por dia, sem exagero. Que louco. Jejum, palavra e oração. Jejum, palavra e oração, né? Esse tripé bênção. ficou na minha vida um bom tempo nesses meses. E aí eu comecei a ver que o Senhor estava me direcionando diferente. Uma luta interna de, mas e aí seu futuro, sua carreira? Aí veio o desejo para estudar teologia. Começo a fazer teologia lá. Né? E aí, dali, nunca mais parei. Foi líder de jovens. Aí começa o ministério. Né? Foi por ali. Demais. É. E dentro dessa parte mais ministerial, focando também na questão... Seminário, você chegou a fazer seminário? Fiz lá o primeiro curso a gente chamava de Diploma in Ministry, um certificado 4 e um diploma que chama lá, um curso técnico, vamos dizer assim, no Brasil, um college teológico chamado Alpha Crucis College, que foi uma primeira formação. De lá, abriu o CFL da Fiel, curso Fiel de Liderança, Legal. da editora Fiel. E eu fui o primeiro aluno internacional. Tá na história do CFL isso daí. Legal. Caramba, que legal. Eles contam depois, eu falei, cara, nunca ia imaginar, né? E aí, porque eu vi algo mais material para estudar, eu falei, eu quero, né? Então, a turma que hoje é meus amigos da Fiel, né? Porque eu moro lá com a turma toda, a gente se conheceu à distância, pela Austrália. Que A gente mal. se Que falou legal. a primeira vez assim, nunca imaginar que ia estar em maluco, São José velho. depois com os caras e... Trabalhando junto, fazendo nunca coisa imaginar, junto. Legal. nunca imaginar. Então, eu fiz o CFL. De lá também, eu comecei a fazer o Andrew Jumper, Ah, sei. pós-graduação em Teologia Bíblica. Né? Aí, quando voltei para o Brasil, eu volto em 2015. Aí, terminei o Andrew Jumper e comecei o Martin Bucer, que é o seminário que a gente tem em São José dos Campos e tal. E aí, fiz o bacharel também do Martin Bucer e hoje eu estou no mestrado do Puritan Reformed Theological Seminary, PRTS. Muito bom. Então, aí a carreira, o estudo foi seguindo. Uma carreira bem acadêmica, assim. Acadêmica, É uma coisa muito importante, né? Você falou muito de questão doutrinária lá atrás, se você não teve, assim, essa base. Mas que a gente busca muito isso no meio reformado, né? Tipo, uma carreira acadêmica teológica, né? É como se... E isso é muito louco porque... O mundo não dá muito crédito pra gente, mas a gente tem muita credencial, sabe? E isso é chocante. Nossa, pastor, você é gabaritado. Não, mas isso é verdade, você falou, né? Porque você fala assim, você pega o cara, ele tá numa boa profissão, Sim. às vezes ele tem uma formação. Quando ele tem a formação dele após. Aí você pega pastores aí, nem pastores, o cara envolvido com a igreja, ministério, a turma gosta de estudar, né? A gente tem também a competência para dizer, olha, eu tenho às vezes mais diploma que você. Não que isso é sucesso, etc., Com certeza não. mas de fato não há um reconhecimento externo com relação à academia na área da teologia e etc., ministerial, o que for, né? Não tem o mesmo peso, né? Não tem, porque se equiparar a graduação, né, que muitos pastores têm hoje, o que for, com a turma lá fora, às vezes a gente tem mais aqui do que eles. Sim. Mais anos, porque a gente nunca para.
A gente não para. Porque Deus é inesgotável. Não, e não dá, assim, como pastor, se o meu papel é ensinar, não tem um diploma que termine essa carreira. Não tem como. Não, eu acho lindo o papel de pastor, porque o pastor, ele pega coisas complexas e tem que afunilar de uma forma simples para poder ensinar, porque nem todo mundo tem um conhecimento, enfim, não consegue entender de uma forma tão complexa assim. Você tem esse trabalho de pegar um estudo bem complexo e transformar, por exemplo, numa administração de 50 minutos, que aí dá um trabalho muito grande, né? Dá. Por que eles brincam? É 1 hora para cada 1 minuto de sermão, alguma coisa assim, é brincadeira, né? Mas dá muito trabalho. Você realmente, a gente chama da cozinha, né? Pra você preparar toda a cozinha lá, você não pode mostrar todos os ingredientes, né? Quando você tá, porque não faz sentido mostrar todos os ingredientes. Mas tem que vir um lanchão pronto, né? Bonitinho, gostoso, comestível, fácil de lidar com aquilo. Esse é o trabalho pastoral, né? Acho que a gente tem a nossa... Aí que tá, a gente tem que se preparar bem por aqui para conseguir entregar algo realmente que faça sentido, um bom resumo daquilo que passou a semana fazendo. Eu vi um esboço que você postou no seu Instagram, você pegou lá no iPad. Eu também uso o iPad. Hoje, justamente, eu esqueci, infelizmente. Mas eu adoro usar o iPad. Eu vi que você fez um esboço enorme para uma administração e ficou muito legal, assim. Bem legal. Até ia te perguntar qual programa você usa, depois você me fala. Freeform. Freeform? Freeform, que já tá no iPad. Já vem no iPad. E eu vi a turma... Eu sempre quis um programa que fosse livre para você... E livre, assim, ilimitado. Eu vou vir para cá, eu vou indo mais... Você vai indo, botando mais figura, texto, o que for... E o Freeform, ele te dá essa possibilidade. Quando eu vi, eu falei, cara, talvez isso aqui me ajude a preparar sermão. Porque me ajuda a rabiscar no texto, fazer anotações. Colar coisa, foto, o que for. Eu uso o Good Notes, só que ele da página, né? Ele não é ilimitado igual o Freeform. Vou começar a usar. Vale a pena. Vou começar a usar. E aí, o que você viu lá? É importante, né? Quantas horas, né, a gente não gasta, cara, para preparar um sermão? Sem brincadeira. É muito tempo, é muito tempo. Isso que, assim... a gente nem tem ainda todas as ferramentas, não somos bons, eu no meu caso, em todas as ferramentas que eu deveria ser. Eu fico imaginando ainda quem é mais capacitado, que tem talvez as línguas originais. Eu tenho que usar recursos para chegar nas línguas originais. Infelizmente. Mas se o cara ainda tem as línguas originais, então às vezes ele vai ter que gastar mais tempo, etc. Esse é o papel. Me pinta uma pergunta aí antes de você ir para a sua pergunta. Não era uma pergunta, só uma complementação. À vontade, vai. Rapidinho, porque eu sei que provavelmente vai mudar. Não, mas é que essa questão, né, de horas e horas de estudo, de preparo para resumir em 50 minutos, 40 minutos, 1 hora que seja de sermão. Eu penso que isso espelha muito o que Cristo fez, né? Porque imagina, se a gente tem a nosso dispor hoje, né, todos esses materiais, todos esses recursos para estudar o que, né, a origem do texto e tudo mais, e ainda assim é difícil de compactar de uma forma que todas as pessoas entendam, ou pelo menos um grande número de pessoas consiga se identificar e entender aquele texto. Imagina Cristo, que tinha o conhecimento de tudo, toda a complexidade de tudo, e ele veio e ele falou o evangelho de uma forma que crianças entendiam. Sim. Né? Então eu penso que é um dom mesmo, né? Por isso que o pastorado, ele não é só o estudo, desejo, né? Só o desejo. Você tem que ter esse chamado e esse dom do espírito mesmo, né? De conseguir pegar o que é complexo e trazer de uma forma que todos entendam. É dom, com certeza, porque a gente tem que perceber que há uma capacidade dada pelo Senhor mesmo. Mas às vezes eu diria mais do que isso, assim, é um dom até para você perseverar no ministério pastoral, porque isso desanima, é fácil desanimar. Quando você está ali 3 dias, às vezes, da sua semana, trancado num quarto, com o texto aberto, lutando com o texto, aí você tá vendo lá, né? Sua família tá querendo sair com você, mas você não consegue, os seus amigos estão postando que estão comendo não sei aonde, você não consegue estar junto com os caras. É uma vida, nesse sentido, bem solitária. O pessoal acha que o pastor, assim, ele é muito da galera, ele é muito sempre comunitário, etc. Mas muito do ministério pastoral é solitário, é mesmo. E quando você não tem a convicção de que, cara, peraí, mas é para isso que Deus me chamou, o cara pifa. Então, acho que até o dom para perseverança é muito importante. Porque tem hora que o coração começa a apertar. Você fala assim, nossa, isso aqui vale a pena. Olha quanto tempo. E é o que você falou, aí você chega lá, às vezes, você não consegue entregar do jeito que tinha que entregar. Não faz sentido, né? Você vê assim que
humanamente falando, às vezes não causou aquele efeito que, poxa, eu gostaria que causasse um pouquinho mais de efeito na minha igreja, não causou, né? O pessoal saiu com mais dúvidas do que com certeza. Sim. Aí você entra numa crise. Né? Então tem que ter uma convicção de realmente, não, esse é o chamado, esse é meu chamado. Né? Para estar lidando com o texto, com a palavra de Deus, muito disso vai ser sozinho, porque não dá para ter companhia nesse momento, nem da sua família, nem da sua esposa, dos seus filhos. Esse é o lance. Né? Difícil. Então, acho que é por isso que precisa ser dom. Por isso tem que ser chamado mesmo. Mas é muito bom essa complementação e esse comentário, pastor, porque a pergunta que eu ia fazer que tem a ver justamente com isso. Porque também pode refletir muito do seu relacionamento com Deus também. Porque às vezes você está ali debruçado 10 horas em cima de um texto bíblico, mas você não está se alimentando daquilo. Você está querendo produzir em cima daquilo, obviamente, para a glória de Deus. Como é que funciona dividir o tempo, entender que uma devocional para você é uma devocional para você, do seu tempo de relacionamento com Deus e do seu estudo? Como separar uma coisa da outra, assim? Tem pastores que eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Então você pega o livro do Augusto Nicodemos, Confissões de um Pregador, o último que ele escreveu, e quando eu estava entrevistando ele pela Colisão pelo Evangelho, eu fiz exatamente essa pergunta. E ele falou, não, o que eu faço a minha devocional já é um estudo. Tá. Então, ele está estudando o texto de manhã, já está fazendo às vezes uma anotação ou outra, já está, porque ele sabe que um dia ele vai pregar isso. Né? O Mark Dever, dando um outro exemplo, ele vai fazendo as devocionais dele da semana em cima do texto que ele vai pregar. Eu já fiz muito disso. Né? Então, amanhã lá na Trindade eu estou pregando em Gênesis 8, né? A Arca de Noé, aquela história toda. Então, seria uma opção. Essa semana eu estar em cima do texto e ficar tal. Esse esquema tanto um pouco do Augustus, mas principalmente do Mark Dever, ou do Mark Dever não me serve muito. Porque a minha tendência... Sim, eu vou orar o texto que eu vou pregar, vou fazer tudo, mas eu ainda abordo o texto mais analiticamente. Pouco experimentalmente. Sim. Né? Que é um método hermenêutico. A questão, estilo, né? O estilo, a questão de eu buscar o texto não muito analítico, mas mais pela experiência do texto. Como? É o que a gente falou do orar os salmos. Sim. Então ali eu quero o texto e quero orar o texto. Eu não quero muito saber como é que está se conectando essa frase com a outra, quais são as palavras-chave do texto. A onde que intenção termina. do leitor importa. Exato. Só que quando eu vou fazer isso num texto que eu vou pregar, eu acho que a minha cabeça vai mais pro estudo. Então, como eu funciono ou eu vou seguir leitura orante dos Salmos, normal, como a gente já falou aqui, mas eu gosto de estar estudando, me debruçando, mas na devocional, em cima de outro trecho que não os que eu estou pregando. Então, agora eu tenho meditado para o meu coração, esse é o meu ponto, no livro de Colossenses. Desculpa, então eu tenho gastado tempo, às vezes, na minha devocional, leio o texto, aí fico sozinho lá, faço meus rabisquinhos lá, sei o que lá e tal. Aí depois eu quero estudar um pouquinho, mas assim, eu não estou estudando para pregar. Eu estou estudando para entender bem, aí fico maravilhado com o que o Paulo está dizendo ali. Aí chego lá para a reunião do presbitério, faço devocional sobre isso. O negócio está vivo dentro de mim. É diferente. É diferente. Sim. Não é somente o texto que eu estou pregando. Então eu tento separar. Não sei se é o melhor caminho, porque eu tenho 2 trabalhos. Sim. O Nicodemos acho que tem um trabalho só, fica mais fácil para ele, né? Mas é o jeito que para mim tem funcionado. Cada um acho que escolheu um caminho aí. Sentido. E pastor, eu preciso fazer a minha pergunta, Claro. para mudar um pouquinho do ministério. Claro. Vai pro outro ministério. É pro outro ministério que é, né, bem importante também. Claro. Eu queria muito que o senhor compartilhasse com a gente como que foi quando o senhor conheceu a Raquel. O senhor falou, né, que foi para a Austrália depois do término de um relacionamento. Isso. Teve todo esse momento aí que o senhor encontrou Deus com seus olhos, né? Isso. Não só dos ouvidos Isso. ouvirem falar. E aí, como é que foi, então, o encontro com a Raquel? Eu estava trabalhando na época numa agência chamada Intercâmbio Cristão. Essa agência existe até hoje. Eu fiz contato com eles uma vez para Sério? fazer Que intercâmbio. legal. Isso, eu lembro. Nossa. Eles têm escritório aqui em Curitiba. Eu, quando voltei, abri escritório em São José e tal. Mas lá eu trabalhei para eles. Que legal. E a Kel foi uma intercambista do Intercâmbio Cristão. Ela estava em São José, né, com a família dela. O meu sogro foi com ela até Curitiba, porque era a única agência que estava lá, não tinha agências pelo Brasil e tal. Quando chegou lá, o dono da agência recebeu meu sogro. Né? Hoje é um grande amigo meu, a gente trabalhou junto, um irmãozaço meu.
E ele falou assim, ele falou, olha, a gente incentiva o intercâmbio, só que é intercâmbio cristão, ou seja, vai ficar em casa de família cristã. Esse era o diferencial do intercâmbio cristão. Casa e igreja. Casa e igreja. Muito bom. É o que muda, porque o curso tem que ser o mesmo, tem que fazer. Né? Curso de inglês e tal. E ele falou, mas a gente não incentiva o namoro. O dono da agência falando pro meu sogro, com a Raquel do lado, né? A gente não incentiva o namoro. A gente quer que a pessoa vá pra ficar focada naquilo que tem que fazer. Se namora, às vezes pode distrair e tal. Meu sogro gostou, óbvio. Né? A mãe da filha. Um pouquinho ciumento, né? Que nunca namorou. Ele é coronel das Forças Armadas. Corajoso. Ela nunca tinha namorado. E recebeu, cara, intercâmbio cristão, que é outro foco. Né? Beleza. A Kel chega na Austrália. Eu recepciono ela no primeiro dia dela. Não sei se eu peguei no aeroporto ou não, porque eu pegava a turma no aeroporto, né? Mas no primeira noite a gente teve o Café com Palavra, que era um programa que a gente fazia com jovens lá. Era tomar café mesmo e palavra, né? E a Kel foi, a gente se conheceu, zero, assim, normal, né? Zero interesse um no outro, seja bem-vinda, aquela coisa. Pessoa muito legal, assim, que a gente viu e tal. E isso foi... eu cheguei em 2008, ela chegou em 2010, 2 anos depois. Tá. E a gente começou a ficar próximo na igreja, porque ela começou a frequentar a mesma igreja. Né? Começou a frequentar a mesma igreja, foi fazer o mesmo curso de teologia que eu fui também, que eu fiz. Né? Então, estudávamos na mesma sala, ficamos muito amigos e ela passou daí a namorar o cara do intercâmbio cristão. Não. Eu aqui já pensando, então foi aí que a gente começou a namorar. Fui eu! Era ele. Ele era o cara ele era o contato. Disfarça. O chefe dele falando lá, eu não aconselho namoro cristão, ninguém vai namorar. Aí O que é que o pastor Thiago faz? É isso. Ele traiu o movimento. Eu imagino a ligação dela pro pai dela. Então, pai, lembra que não era pra ter namoro? Não, essa história tá contada no intercâmbio cristão até hoje. Que a turma fala, cara, a gente sempre incentivou, mas lá o cara do intercâmbio cristão não só namorou, casou, porque ela nunca mais voltou. Não. A Kel, ela tinha trancado o Mackenzie, ia ficar só 6 meses. E aí, quando a turma começa a namorar fora, não volta, porque namoro sério pra casamento, aí vai ficar, vai tentar fazer o futuro, né? Sim. E foi o que a gente decidiu. Daí ficamos na mesma igreja, né? Então, Que legal. E viemos pra São José só pra casar, voltamos pra lá, e aí ficou. Aí casamos em 2011. Que legal. 2011. Um ano de namoro, um ano de... 2012. Não é Depois eu apanho. A gente corta essa parte. Então, gente, anotem a dica, façam teologia. Foi 1 ano de namoro, foram 10 meses de namoro. Que bênção. 10 meses Que de namoro. bênção. Que bênção. Legal. E aí, então já tem... Deixa eu fazer a conta que eu sou mal. 12 anos. 12 12 anos. anos. Não, 12 anos. não tá difícil. Não, gente, calma aí. É que eu sou de humano. Eu também sou, ué. Mas Legal. Mas foi pastor. assim, a gente se conheceu pelo intercâmbio cristão e pela igreja. que bênção. Que bom. bênção. Aí vocês moraram por quanto tempo na Austrália? Eu fiquei 7 anos, a Kel ficou 5 porque ela chegou 2 anos depois, né? Mas foram 7 anos de Austrália. Mas aí eu preciso muito saber isso. Qual foi a reação do teu sogro? Não, eu ia Não. perguntar isso. Não, se ele tivesse aqui, eu ia falar pra ele contar a história, porque precisamos falar com ele. E moda antiga. Né? Aham. Tem que pedir a mão pra namorar, aquela coisa toda, que eu super Certo. aconselho até hoje. Sim, tem que ter. Tem que manter a moda Concordo. antiga. Tem que ter. Sim. Nem que seja online, mas tem que ter. Não, tem que ser. E aí, vamos ligar pra ele, né? A Kel pegou o telefone, ligou, eu tava do lado. Mas ela preparou o terreno antes ou não? Foi na lata, Não, assim? não, ela só Nossa. chegou. Mas, acho que a então- mãe sabia, alguma coisa assim. A mas mãe o pai não. também sempre A mãe sabe, sempre né? sabe, o pai não. Nossa, ele nem sabia que o senhor existia. Não, sabia, porque sabia que a gente tava orando durante um tempo. Tá. Não sabia que a gente Então não decidiu foi- Teve um namorar. processo, tá bom. A gente ficou uns 2 meses orando antes de começar. O soco Ah, tá, mas tão não foi uma forte. surpresa, Não, assim. não. Tá. Só que eu tenho um jeitão pra falar assim, nada muito polido. Meio natural mesmo. Te entendo, É. te entendo. Eu também sou assim, a gente é assim. a gente é Aí eu assim. peguei o telefone e ele exige uma liturgia, principalmente pra liturgia do cargo dele, a função dele e tudo mais. E aí eu peguei e falei, então, cara, Nossa. queria dizer que tô gostando muito da sua filha, cara. E fui falando dos meus caras, que eu falo até hoje, só que sem saber. Sem tal. Na Aí inocência. ele, olha, ok, então vocês têm minha bênção, aquela coisa e tal. Deixa eu falar com a Raquel. Beleza. Ele fechou a cara desde essa conversa até o dia que a gente ia chegar no Brasil, que é coisa assim de uns 2 meses pra frente que a gente ia chegar. Tal. Nossa. E a gente, sem entender muito por quê. Mas aí ele já virou pra sogra. Hoje isso vira história, né? Porque na época, enquanto eu falava cara, ele tapava o microfone, o telefone
e virava pra mulher dele e falava, ele tá me chamando de cara. Tá me chamando de cara, que absurdo. Assim mesmo. Sim. Como é que pode e tal? E eu nem imaginando, né? Vambora, Sim, cara, aquela coisa toda. E ele pegou mal. Então porque não era vídeo ainda, né? Não, Era telefone. Aí não dá pra ver a cara, né? Porque se fosse vídeo, daria pra você ter uma noção. Não tive tipo, noção do que tava rolando. Eu só vim saber que daí a Raquel falou, olha, meu pai tá estranho, tá fechado, aí já tem uns meses, parece que não desceu muito bem pra ele a situação e tal. Mas chegando lá, você conversa com ele. Aí quando eu conversei, que eu cheguei pra conversar, pra pedir daí, falar do noivado, né? Aí ele virou e falou, não, ok, aprova, não sei o que. E parece que ali a gente mudou o relacionamento. Porque ele viu que era uma coisa mais séria. Realmente. Séria. Conheceu pessoalmente também. Isso. Deve... É diferente. Foi com sua cara. Foi com a minha cara. Não, e que legal que ele teve a maturidade e discernimento de não deixar alguma coisa que ofendia tanto ele, assim, tipo, atrapalhar. Falar, não, vocês têm minha bênção, mas tá com de cara. Eu imagino como deve ser difícil, assim, deve ser difícil. Como, é que eu não tenho filha, né, ainda, mas deve ser muito difícil esse processo assim. E ainda do outro lado do mundo, né? Já vê. Ele já foi levando pro intercâmbio cristão, falando, não vai namorar. Graças a Deus, Senhor, você me indicou certo. Aí vai lá o cara do intercâmbio namora com a minha filha. É complexo. É complicado. É isso, o cara se sentiu traído, foi chamado de cara, né? Exato. Eu chamei ele de cara agora, perdão. Mas o homem. Mas ele é super querido. Nossa, ele hoje e ele falava, acho que os homens falam isso quando a filha vai casar, né? De que ele ganhou um filho, né? Ele tava perdendo a filha, tava ganhando um filho. E de fato o nosso relacionamento é de filho. É impressionante. É isso que eu ia perguntar, pastor, que eu vejo no seu Instagram, você é muito família, você fala muito sobre família, você vive muito isso. Como é seu relacionamento com sua família? Tanto sua família e a família da sua esposa? Eu acho que minha mãe criou isso muito em nós. Acho que a família Guerra aqui em São Paulo sempre foi muito unida. Legal. Então tinha uma tradição de todo domingo estar na casa dos avós. Os avós tiveram 4 filhos que são os nossos pais, né? E meu pai, etc., os irmãos, a irmã, minha mãe e as irmãs, tudo... Filhos e filhos. Então a família Guerra ficou forte, né? Inclusive na época do Batista lá. A turma passou todo mundo lá. Tradição. A gente descobriu que o Justino e o Thiago, o pastor, eles estudaram na mesma escola. Só os melhores estudaram lá. Brincadeira, gente. Então acho que isso fez com que a gente ficasse muito próximo. Essa era a minha dificuldade de morar fora. Porque você pode estar num país de primeiro mundo, você pode estar bem, etc. Mas se você tem esse aspecto de família muito forte, você vai sofrer, cara. Você vai sofrer. Muito difícil. Isso não tem nada que substitua. A igreja não substitui, os amigos não substituem, o local que você está não substitui. Então, isso eu sofria muito, né? Então, hoje, eu tento fazer o maior proveito disso. Dada pela minha criação de ser sempre próximo, eu crio os meus filhos assim. Isso é muito bom. O tempo todo pegajoso, abraçando. Não sei se é aquela coisa melada, mas de demonstrar que o afeto é importante, o carinho, o tempo junto é importante. Então eu faço questão de fazer isso com eles. E tento sempre estar com os meus parentes perto. Sogro e sogra, cunhada, todo mundo que mora ali perto, a gente vive um na casa do outro, vive se chamando. Porque eu acho que é o que vale a pena. A família é o que vale a pena aí. Aproveitar esses bons relacionamentos, porque daqui a pouco acaba. Temporariamente acaba, porque depois a gente volta. Mas pra mim, eu valorizo isso demais. Isso é muito bom, pastor. E vocês falaram da dificuldade do pai entregar sua filha. Hoje, como pai de 2, nossa, eu fico imaginando. Tinha que chegar. Você já tem um plano, pastor? Não tem. Não tem ainda. Não, é melhor não pensar. 6 anos, você já tá pensando nisso. Não, eu já penso, sempre pensei. Desde então, meu pai tem um plano desde que eu nasci. Meu pai fala que ele ia reunir os amigos dele e todos os meus tios. E isso aconteceu uma vez. Uma rara ocasião da minha família se juntar, porque a minha família tá toda espalhada pelo Brasil. De todos os tios se reunirem, e aí pronto, aí já era. Porque eles fazem cara de bravo e eles vêm pra cima mesmo, meu Deus. Ele deve ter pensado nisso desde quando descobriu que era menina. Não, é difícil. E como pastor eu fico pensando, não que eu tenha que fazer, mas pode ser que eu seja convidado pra fazer o casamento dela. Sim. O que seria uma grande honra. Sim. E um grande desafio. Mas eu faço muito casamento. Na Igreja Trindade lá, desde que a gente plantou a igreja, a maioria dos casamentos sou eu que faço. Legal. E
todo casamento que eu tô fazendo, que eu tô vendo o pai entrando com a filha e entregando ali pro noivo, pro candidato e tal, eu fico, cara, um dia vai chegar a minha vez. Vê aquele frio na espinha, né? O tempo todo. Nossa, imagino. Mas eu imagino que deva ser um momento difícil pro pai, mas ao mesmo tempo um momento maravilhoso também, né? Com certeza. É uma mistura de sentimentos. Com certeza. Não, é um mix. Não, no começo do ano, meu pai é pastor também, né? Legal. Ele não é mais pastor de igreja, mas ele foi pastor de igreja por quase 20 anos. E no começo do ano agora, ele fez o casamento do meu irmão. Nossa! É um mix. Né? Ele... Assim, meu pai já é chorão, né? Ele é uma manteiga derretida. Mas o que ele chorou... Teve uma hora que ele quase não conseguiu falar, você lembra? Chorou mesmo, velho. Chorou muito. É difícil. Mas é difícil. É isso, é uma alegria de... Putz, deu certo, família nova se formando, se casar certo, Sim. né? Mas é o momento que tá deixando o pai e mãe, né? É uma ruptura. É uma ruptura. E é um mandamento também, né? Tem toda essa felicidade, nossa tristeza, deve ser muito surreal. Tanto que agora eles falam que é a família Guimarães 1 e a família Guimarães 2. Né? Que o meu irmão, formou uma nova. Que se formou uma nova família, exatamente. E ele tá perto de vocês? Então, casado? ele casou e foi pra perto dos meus pais. Ah, beleza. Ele tava aqui em São Paulo, meus pais moram no Paraná. Aí ele se mudou pro Paraná. Beleza. Aí é bom. Aí é bom. Acho que isso é importante. Se conseguir ficar perto, como era antigamente, né? Não tinha essa ideia de família nuclear aí, a família núcleo, que é só o pai, a mãe e os filhos, né? Antigamente, a ideia era você estar junto com os seus avós, com seus tios, etc. Isso era muito bom. Era bom mesmo. Porque a ruptura é menor. É. Só que com a globalização, as nossas fronteiras se expandem, né? Nossas raízes são encurtadas. E aí a gente agora vai perdendo as raízes, os laços. E é o que você falou. Aí você tem um hoje parente lá, não sei aonde, outro aqui. É difícil. Ao mesmo tempo que é bom, porque evita brigas. Verdade. Mas é ruim mesmo. É ruim, porque... Por exemplo, quando eu era criança, os primos estavam sempre juntos, né? Natal era sempre juntos, aquela família gigante, ainda mais família de judeu, né? Tudo, muita gente. Mas agora é mais difícil mesmo de reunir. Eu também cresci assim, com a família sempre por perto. Meus tios, minha mãe tem 11 irmãos, então é muito sobrinho, né? Primo muito meu. primo, então, nossa, eu cresci reunido de de pessoas assim. Então também sei como é essa E faz falta. Faz falta e afeta... afeta a sociedade. Sim. Esse desmantelamento, mesmo sem querer ser um desmantelamento social ou familiar. Quem quiser ler um pouquinho sobre isso, tem um livro do Royal Kuiper, que ele escreve sobre o capital moral pelo monergismo. E um dos problemas que ele vai dizer, que a gente não pensa nisso, mas um dos problemas que ele vai dizer do que tem afetado a família, né? Do tipo, nossa, meu primo cresceu comigo, a gente cresceu junto com 11 irmãos, etc. E por que ele mudou tanto? Essa é a ideia. Nossa, por que a gente teve o mesmo berço, mas o que aconteceu? Perdeu as raízes. Por que perdeu as raízes? Por causa da globalização, ele vai dizer. Exatamente essa ideia. É que hoje tá tão fácil você passar a outra fronteira, né? Tá tão fácil hoje você morar numa outra cidade, morar num outro país, etc. Isso é bom, faz com que a gente tenha experiências novas, mas a gente perde a tradição. A família perde sua identidade, né? Não sei qual é o seu sobrenome, mas a família é conhecida normalmente por algum aspecto, alguma tradição que tá ali. E aí você olha hoje pros primos, você olha hoje pros tios, etc. Cadê aquela tradição? Quem é a gente? A gente não tem mais nenhuma identidade. Porque também... eram de judeus, de cristãos, o que for, mas aí tá morando hoje, sei lá na Austrália, tá casando com um pagão de religião oriental, indígena, não sei das coisas. Aí daqui a pouco você olha pra sua família novamente, é uma loucura. Você não tem mais as raízes e aquela tradição tão boa que tinha antes. Eu levo muito em consideração o meu sobrenome, porque eu também amo meu sobrenome, acho muito bonito, que é Rios. Acho bem forte, bem legal. Sei toda a origem, gosto de estudar isso, gosto de olhar pra família. Que legal. E isso é realmente importante, pastor. Ótimo. Mas vamos aproveitar para falar um pouco mais do senhor também. Você comentou sobre Coalizão. Quer falar um pouco sobre esse projeto? Porque eu sempre leio muito sobre Coalizão, acompanho muito o blog, os textos que tem lá, porque eu acho que é muito agregador, assim. Eu sempre paro o meu tempo, o que eu estiver fazendo, para ler, porque eu acho que enriquece muito o conhecimento. Você poderia falar mais sobre esse projeto? Coalizão pelo Evangelho é uma organização relativamente nova. Eu acho que teve início 2018, por ali, né?
Eu digo acho porque eu não estava nesse início. Mas foi o fundamento dessa organização foi na Conferência Fiel para Pastores. Legal. Já existia lá fora The Gospel Coalition, uma união entre Jay Carson e Tim Keller, né? A ideia é você ser interdenominacional, então deixar que outras denominações, pastores de outras tradições participem em torno ou priorizando o mesmo tema, que é o Evangelho. O Evangelho sempre crido, puro e verdadeiro, né? Lá fora já era muito conhecida a Coalizão pelo Evangelho, com grandes nomes, né? Citei 2 aqui, mas John Piper e todos os outros. A Dever, na época, estava mais envolvido. Paul Tripp também? Tripp, eu acho que não. Tá. Tripp, eu acho que não. Desculpa. E aí, numa das vindas do Jay Carson para o Brasil, conversando com o Thiago Santos e com o Frank Ferreira, eles decidiram que seria interessante começar aqui também essa organização. Começou... eu não fazia parte, depois surgiu uma vaga na direção executiva da Coalizão pelo Evangelho. Eles precisavam de alguém que era formado em administração de empresas. Olha aí. E que tinha inglês. Né? E que fosse também, assim, do meio deles, né? Caminhasse um pouco com eles. Então, por isso que eu mandei o currículo, né? E deu certo aí essa transição, né? E depois, então, que eu entrei como diretor executivo da Coalizão pelo Evangelho. Coalizão pelo Evangelho, você tem 2 pessoas contratadas, por assim dizer, que sou eu e o diretor de marketing, que é o Daniel Gardner, do Família de Trigo. Legal. Né? Lá de São José dos Campos também, que ele cuida toda a parte do blog, etc. E eu mais a parte executiva, com projetos, toda a fala que a gente tem que fazer lá fora, com a direção lá fora da coalizão, e aí eu acabo falando com eles, né? Legal. O intuito da coalizão aqui no Brasil é promover bom conteúdo teológico, Muito bom. que edifica a igreja, ter uma voz plural, mas ao mesmo tempo unida, unificada. Plural no sentido de diferentes tradições, diferentes denominações. É só reformada ou não? Porque eu vejo muito lado reformado. Né? Hoje a gente tem um conselho, falar. além do time do executivo, você tem o conselho. Quem forma o conselho? Pastores, né? E aí tem o crivo deles lá para você fazer parte do conselho ou não. Mas hoje, quando você olha para o conselho, são todos reformados. Né? Você não tem ali alguém fora da tradição reformada. Mas você tem uma igreja independente. Você pode ter ali uma igreja com uma vertente um pouco mais pentecostal até, mais... carismática, talvez. Mais fundamentada na tradição e nas doutrinas da reforma, né? Então a coalizão ela tem feito esse papel aqui no Brasil. Que legal. Muito legal. E tem algum projeto próximo aí? Alguma coisa pra propagandear aí? Fala pra gente. Tem. Primeira mão? Eu posso falar porque a gente já anunciou isso, acho que ano passado. Ah, legal. Nós musicalizamos o catecismo infantil. Ah, legal. Que incrível! E assim, eu já tô com as músicas todas aprovadas, já recebi do produtor, né? Esse foi um projeto que a gente tá puxando já há anos. A coalizão A Coalizão pelo Evangelho tem um catecismo. Catecismo Nova Cidade, tá? E existe o catecismo Nova Cidade para crianças, né? Então, nós pegamos esse catecismo Nova Cidade para crianças e musicalizamos. Que legal. Então, vai ser lançado muito em breve mesmo, porque eu já tô com as faixas finais, assim. O que ficou muito legal que vocês vão ver, a gente deu um tom brasileiro pra coisa. Que legal. Isso é importante. Porque a gente poderia pegar o playback de fora e só gravar a voz em cima, né? Só que tá muito bem produzido lá fora, tal, mas tá americanizado. E perde a essência. E o brasileiro tem uma essência muito E a gente botou baião, botou sambinha, que legal. Tá muito legal. Cara. Então você vai ver. Acho que a música da Trindade, se não me engano, é um sambinha. Eu já testei com a minha filha. E como fica, né? Como grava. E no samba. Trabalhando Trindade com samba. Maravilha. Então, esse era o intuito do projeto. E eu tô bem feliz de fazer parte disso. Algo inédito, né? Eu acho, no país, da gente lançar e musicalizar o catecismo infantil. Muito bom. Pastor, nossa, projeto incrível, mas a gente tá acabando. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor tem algum filme ou livro favorito? Pode ser filme, livro também. Pode falar mais disso. Pode ser. Livro favorito? Sem ser a Bíblia, por favor. A gente sabe que é a Bíblia. A Bíblia é muito... Deixa eu ver um livro, assim, que eu gostei muito, assim. Acho que Os Quatro Amores de C.S. Lewis é um livro que... Muito bom. Que tá sempre comigo, né? E tem
Tem um livro favorito, assim, que tem sido mais... Depois que eu conheci ele, que tem caminhado bastante comigo também, que é pouco conhecido no Brasil. É um livro teológico, mas é o Compêndio Apologético de Francis Turrentini. É as Institutas do Francis Turrentini. Tá. Desculpa mais uma vez, hein? Ele foi o último grande teólogo de Genebra, discípulo de Calvino, é a próxima geração de Calvino, o último grande teólogo da Academia de Genebra. Que legal. Né? E ele tem, como se fosse uma instituta de João Calvino, no Brasil quem lançou foi a Cultura Cristã, você tem 3 volumes, e para mim ali o que a gente tem é a coisa mais fina da teologia. Então é o meu livro de cabeceira, dentre vários outros. Cabeceira é grande? Torrentino tá lá, tá na base ali para nunca esquecer dele. Eu volto nele o tempo todo. Agora a gente vai fazer uma conferência sobre Igreja na Trindade. Eu vou falar sobre a eclesiologia de Francis Turrentini. Legal. Então acho que assim é um dos tomos que me pega aí. Que legal, pastor. Muito legal. E filme? Acho que o que me marcou na infância é Coração Valente. Muito bom. Braveheart. Bom demais. É bom demais. Pastor, nosso tempo tá acabando. Infelizmente. Você tem uma frase ou uma mensagem para passar para os nossos jovens? Uma frase... Eu conheci o Bill Barclay. Ele já é falecido, mas ele era o chefe da PES Publicações. PES. E ele tinha uma frase que é o que eu gostaria de deixar, que são 5 palavrinhas, né? Leia o Dr. Lloyd Jones. Ok. Leia o Dr. Lloyd Jones. Se você, jovem, quer crescer com Deus, quer uma boa base bíblica, quer ler boas pregações, né? Quer se maravilhar com a pregação ou com boa teologia, leia Martin Lloyd Jones. Ótimo. Perfeito. Fiel tem o livro Sermão do Monte, publicado, que é dele, que talvez seja o mais conhecido, mas para mim o Lloyd Jones, Ministério Pastoral e para alimentar a alma, dizem que ele é o Spurgeon do século XX. Então se você já leu Spurgeon, aquele devocional do Spurgeon que tanto aquece, né? O jeito que ele trabalha o texto e tal, se você pegar Lloyd Jones para ler, é cereja do bolo. Ótimo. Então esse é meu encorajamento aos jovens. Muito bom. Beleza. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Acompanhe nossas redes sociais, por favor. @ipp.tv, @ippinheiros, @mocidade pinheiros, Tiguerra. Tiguerra. Com TH. Com TH, por favor. Tiguerra. Que isso? Eu tô pronunciando o H. Não, você engasgou aí. Nossa, Fel. Perdão, Thiago. Não sei desconhecida até hoje. Perdão, Thiago. Tchau, Valeu, pessoal. Prazer. Gente, Tchau. Até a próxima. Fique com Deus.